Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo nós vamos falar sobre ética e convívio social, ética e moral. Então, a ética, ela vai surgir aí, o primeiro nome importante da filosofia ética antiga é Sócrates, que vai trazer esses conceitos de ética. Nós temos a impressão que ética e moral são palavras sinônimas, mas não são. Nós temos um conceito para ética e nós temos um conceito para a moral. Então a gente vai discutir aí o conceito de ética e o conceito de moral. Ética surgiu na Grécia Antiga, Sócrates, o primeiro nome da filosofia a trazer essa discussão sobre a ética. Então aqui, né, ética, o que é ética? Ela é definida como um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros, na sociedade em que vive, nos relacionamentos que se estabelecem, no seu convívio escolar. Então a ética é esse conjunto de valores. A ética, ela dificilmente se altera ao longo do tempo e do espaço. Isso significa que a atitude ética que você tem na sua escola, ela também vai ser uma atitude ética na sua casa, no seu trabalho, em outros lugares, além da sua cidade. Se a gente viaja, vai fora do Brasil, o nosso comportamento continua sendo um comportamento ético. Por exemplo, não se apropriar daquilo que não nos pertence. Então, isso é um comportamento ético em qualquer lugar. Nós temos, em alguns órgãos, a comissão de ética, né? A ética se constrói com a participação de todos. Dentro das universidades, por exemplo, nós temos a comissão de ética. No Senado, no governo federal, nós temos a comissão de ética. Então, o que é ser ético? Então aqui, ó, a ética é a forma que o homem deve se comportar perante a sociedade e perante os outros, né? Vem do grego e significa modo de ser. Várias associações profissionais, como por exemplo os médicos, têm o seu código de ética, né? Possuem o comitê de ética. Aqui o slogan, né? Quero, posso e devo. Comissão de ética, para a gente pensar um pouquinho sobre esses conceitos sobre a ética. Já a moral é uma espécie de conjuntos e hábitos e costumes de uma sociedade. Diferente da ética, a moral ela se altera ao longo do tempo, ela se altera ao longo da sociedade, do espaço em que a gente analisa essa moral. Aqui, por exemplo, trago para vocês uma parte, né, uma foto aqui do Jornal das Moças do início do século XX. Então veja aqui, ó, nesse último parágrafo, o caráter futuro de uma mulher parte sempre da boa ou má educação que recebeu, por isso devemos nos empenhar para tornar a mulher um ser, digamos assim, pensante. Então vejam qual era a moral que se tinha com relação à mulher. Então a moral, diferente da ética, ela vai se alterar ao longo dos anos, né? Então essa aqui era a percepção da moral que nós tínhamos com relação às mulheres, né? Se a gente pensar na moral com relação à vestimenta, o que alterou aí ao longo dos 50 anos, né? Qual era a moral com relação às roupas dos homens, às roupas das mulheres, em 1950 e nos dias de hoje. Aqui uma tirinha da Mafalda, né? Então ela toma, né? Ela diz para a mãe dela, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar balas, mas não consegui. E ela continua, e tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é feio, que não se faz e não sei mais o quê. E a mãe dela pergunta, que inquilino, né? E ela fala, esse que a gente tem aqui dentro, os nossos valores morais, né? Não é moral ficar, né, com um dinheiro que não lhe pertence, não é aí uma postura que a gente deva fazer. Então percebam, pessoal, que nós temos um conceito de ética, né, veio da filosofia com Sócrates e trabalha aí esses valores que orientam as nossas relações com relação às outras pessoas, à sociedade e ao espaço, e ela dificilmente se altera. Já a moral, ela se altera ao longo do tempo com relação ao espaço, aos costumes, na sociedade em que a gente está inserido. Aqui, por exemplo, o Jornal das Moças foi uma publicação muito comum lá no início do século XX que trazia como que as mulheres deveriam se comportar moralmente. Nesse vídeo, nós falamos sobre ética e convívio social, ética e moral. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.